Srivasari Sri Gaurava. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Built in and built in. So, first of all, please let me know that you can hear me. Yes, very good. Yes, okay, very good. And I can hear you. I'll turn up the volume a little bit. And it's 3 p.m. in Sao Paulo. Exactly, punctually. Exactly. So here we are this week. We've been having a wonderfully busy time with the Gaurapanim preparation, the parikramas, many interactions, as well as in 3 dimensions here in Vila Govinda with the devotees. Então, o Maharaj está dizendo que essas foram semanas bem ocupadas. Teve um parikrama de Navadvip, né, uma peregrinação nesse lugar sagrado, culminando no Gaura Purnima, que é a data mais importante do calendário Gaudiya Vaishnava. E agora ele também está fazendo um outro parikrama, que é um parikrama dos Himalaias, e está tudo disponível, né, nos canais do Facebook, que vocês depois podem me pedir depois da nossa conversa de hoje. I'm telling them, Maharaj, about the parikramas, including the Himalaya parikrama, and I'm also telling them that after our conversation today, they can ask me about it, and I can tell them how to link to it, if they want to. Mm-hmm. Yes, indeed. And we're always trying to do activities which are going to attract people for adventure, attract people for yoga, attract people for different things, but with one purpose. That is to help awaken whoever we come in touch with to Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, and Krishna consciousness. Então ele está falando que eles sempre fazem essas coisas, né? Essas diferentes atividades que atraem pessoas que querem fazer peregrinação, atraem as pessoas que querem praticar yoga e conhecer mais sobre essa cultura, com o objetivo central de trazer as pessoas para uma consciência de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu e Krishna. And this is the actually only permanently beneficial thing to do in this world, is to awaken our love of God. E essa, na verdade, é a única coisa permanentemente boa que a gente pode fazer nesse mundo, acordar a nossa consciência sobre o amor a Deus. Everything else has its result, which is good or bad. It is in the cycle of this, what's called samsara, repeated birth and death, birth and death. Tudo mais que a gente pode fazer nessa existência, seja o resultado bom ou seja o resultado ruim, sempre está aprisionado nesse círculo, nessa roda chamada samsara, esse ciclo de nascimento e morte, nascimento e morte. Anyhow, first of all, welcome to everybody. I know we've only just come to 3 o'clock, so probably more will join us, but some familiar faces already with us here today, and so we're happy to be with you. E em primeiro lugar, ele está dando as boas-vindas, né? Agradecendo a presença, falando que a gente está bem em cima do horário, que talvez mais pessoas se juntem daqui a pouco, mas que ele já está vendo alguns rostos aqui com os quais ele está familiarizado, ele está feliz em ver vocês aqui. And I think Levi Diniz is a good yoga student because he's sitting so perfectly still that I thought it was a photo. Then I understand, okay, he's able to sit perfectly still. E ele falou que o Levi deve ser provavelmente um ótimo praticante de yoga, porque ele está sentado de uma forma tão imóvel ali que o Maharaj estava pensando que era uma foto. Aí o Levi se mexeu, ele percebeu que era uma pessoa ali ao vivo. Yes, he's a very good yogi. Indeed.
This morning when we here, yes, your evening probably, no, anyhow, our morning here, this morning when we were recalling, retracing our steps of the Muktinath pilgrimage, then we are mentioning, giving actually special mention to Vijay Raman Prabhu, who was 80 years old when he came, but very healthy. And he has been doing yoga for many, many years. Então ele está falando que hoje de manhã, quando eles estavam refazendo os passos desse parikrama pelos Himalaias, uma região chamada Muktinath, ele se lembrou de um participante em especial que, quando eles fizeram essa peregrinação, ele tinha 80 anos de idade, mas que ele já praticava yoga há muitos anos, então ele estava em excelente forma, fez bonito no parikrama. And he would do yoga when we were there on parikrama, and really for us who don't do yoga in the physical sense, how he can make the front of his body, his tummy touch his backbone like this rolling yoga that you maybe all do, I do not know, but it looked very strange. And he would do this even standing on his head at 80 years old up in the Himalayas. Ele falou que ele ficava embasbacado com a capacidade que esse senhor tinha lá, mesmo de ponta cabeça, conseguir fazer coisas incríveis com o corpo, como, por exemplo, levar a barriga até tocar as costas, né, fazendo esse movimento, né, com a barriga ali, que ele falou que ele não é capaz de fazer, porque ele não pratica essa parte física do yoga, e aí ele falou que a maioria de nós aqui deve conseguir fazer. Govinda, Govinda. Anyhow, here we are with you, and what I wanted to just see is if I can open that. So have any more come to join us in the meantime? Let me have a quick... No, I think we got 9. We have 9. Okay, yes. So we're 9. We're already 7 minutes in. So let us begin. So as we do, I'll begin with a little mini invocation, some auspicious beginning. So Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Anmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. And Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvije Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivas Adi Shri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we are on Zoom, and we are happy to be interactive, and we're a smaller group today, and very easy for us to be interactive. You can ask some questions, or you can ask a topic, or if you wish, I can say something, and then you can give your reaction or respond. So okay. I am at your service. Here I am. How you like to utilize me, I am here. Very good. O Maharaj falou que ele primeiro fez essas invocações, né? Sempre a gente começa dessa forma, né? Oferecendo respeito aos grandes mestres, etc. E ele falou que como a gente está num grupo menor hoje, né? Mais fácil de interagir aqui pelo Zoom. Ele falou que se alguém quiser fazer alguma pergunta ou sugerir um tópico, ele fica feliz em responder ou falar a respeito desse tópico que for perguntado. Caso contrário, ele vai falar sobre algum dos tópicos que ele já pensou. Então, se algum de vocês tiver alguma pergunta, agora é uma boa hora para fazê-la. Let me give them a few seconds, Maharaj, for them to react to that idea of asking a question. I was looking, but I don't have immediately here.
a photograph of Vijay Raman, our 80-year-old man, doing yoga in the Himalayas. Ok. But Ele está procurando But uma I foto do don't have Vijay that Rama, que é um photograph. senhor de 80 anos fazendo yoga nos Himalaias. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Se vocês não tiverem, eu vou fazer uma pergunta. So Maharaj, I want to ask you a question. I want to be the one today to be on this particular situation. We hear a lot about our own will, our kind of free will that is given to the Jiva soul, and through that free will we got our karma, and we do things like we can do good things or bad things, and we are going to get some results of that. On the other hand, we have the idea that is known for us through the scriptures that not a leaf of grass moves without the will of the Supreme Lord. So I always find myself like searching for these signals. You know, is this being done by the free will of someone, or is everything actually just the will of the Lord, and people are just like, you know, going from one place to the other and doing things or not doing things without any kind of real will or real power to do anything. Now I understand the question. I'm going to tell them in Portuguese the question that I've just made, okay? Pessoal, eu perguntei para ele o seguinte, uma pergunta cabulosa de responder, é uma pergunta bem complicadinha, porque ao mesmo tempo a gente ouve falar muito sobre o livre-arbítrio, sobre a capacidade que cada um de nós tem de agir e gerar um bom karma, um mau karma, um karma misturado, né? Mas a gente também tem nas escrituras citações que dizem que nenhuma folha de grama se move se não for pela vontade do Senhor Supremo. Então, o que eu perguntei para ele foi isso, né? Como que a gente consegue detectar, de fato, quando é mais uma questão do livre-arbítrio agindo, ou se sempre é uma vontade do Senhor Supremo, e a gente é como se a gente fosse uma marionete achando que a gente tem algum livre-arbítrio, etc. Então, essa foi a pergunta que eu fiz. Ok, Maharaj? All right. So are we able to hear now? Yeah. Okay, because actually I kept getting a signal saying I had bad internet. I just changed, so I hope it's better. Okay, so yes, first of all, if we take this analogy of the prison house and the open world within this material world, we can see in the prison house, generally everybody has to do the same thing. The commanders in the prison are giving them the same thing to do. But we also know that the prisoners have some individuality, and they can try to think why they are here and try to reform their ways, or they can become worse, or they can stay the same and just have their breakfast, their dinner, do some work in the day, whatever it may be. Ok. Então ele falou que a gente pode usar, para responder essa pergunta, a gente pode usar uma analogia de uma prisão. Então, na prisão, geralmente, o que a gente tem é que as pessoas recebem um tipo de tarefa, que é um tipo de tarefa igual para todos os presidiários. E aí, né, dentro dessas tarefas que foram distribuídas, cada presidiário vai ter uma certa forma de lidar com isso, né? Alguns vão fazer as coisas, né, e vão tentar melhorar, outros vão permanecer na mesma, outros vão piorar, outros vão fazer as coisas de uma forma totalmente automática. And we have, therefore, by this analogy, which is not a perfect analogy, but it's some example for us, we can see that we have limited freedom, limited independence. Então, usando essa analogia, que não é uma analogia perfeita, mas que é uma analogia suficiente, né, para a gente pensar nesse assunto,
a gente percebe que essas pessoas que estão na prisão, elas têm um livre arbítrio, uma certa liberdade até um certo ponto. And the scripture, Veda Vyas, has told us clearly, this human life is meant for utilizing that freedom of our consciousness to change the course of our life into Krishna-centered, God-centered. Então, Veda Vyasa, né, nos Vedas, ele claramente deixa uma instrução de que a nossa vida humana, ela tem exatamente esse sentido. A vida humana serve para a gente aprender a mudar esse nosso estado de consciência e transformar a nossa existência numa existência que é centrada em Krishna, centrada em Deus. And because the human life, the human body, we have more freedom than the animals for what we eat and so many things about our behavior, then it is even more important to get good guidance of how to utilize that freedom. E justamente pelo fato de que na espécie de vida humana, né, quando a gente adquire esse corpo, o nosso nível de liberdade é muito maior, a gente tem muito mais possibilidades de fazer escolhas, né? Até, por exemplo, o que a gente come, a gente tem mais liberdade para escolher isso do que os animais, por exemplo. Então, torna-se mais importante ainda que a gente tenha um guia, alguém que possa nos ajudar a utilizar de uma forma mais inteligente essa liberdade. And that the human form of life is meant to stop this cycle of exploitation. And that as we exploit, we get heavy from the karma of those we are exploiting. And then the law of karma is that you have to repay all that. So then we go down to lower species. So if we are only staying in animal or vegetable or regular consciousness, this is our world of the cycle of karma. But the human life is meant to break that cycle. We shouldn't have to be always in this situation. Now's our opportunity to learn and to break it. Então, a vida humana, ela na verdade, a nossa possibilidade de quebrar esse ciclo de exploração, onde a gente explora a energia do ambiente, a energia alheia, e isso faz com que a gente tenha uma dívida kármica, e um dia a gente passe a ser aquele que será explorado. Então, inevitavelmente, a gente pode chegar no ponto mais alto dessa roda e despencar para o ponto mais baixo. Então, os diferentes corpos, né, de animais e plantas podem acabar sendo aí o nosso destino. Então, a ideia é você utilizar o potencial da vida humana para você quebrar esse ciclo do karma, esse ciclo de exploração. So we need to wake up our inquiring tendency that, hey, who am I? Where am I living? What is this whole universe? Here now it is night. If we go outside here, we'll see many stars in the sky. It's a clear night today. And we look up there. We have to start to try to think, what am I doing here? And then when we can make an inquiry, sincere inquiry in our heart, from our heart, we will start to get guidance of how to solve this problem. Então, a primeira e fundamental coisa que a gente tem que fazer é situar um pouco melhor realmente a nossa consciência e começar se perguntando mesmo, né, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. E ele falou, né, que ali onde ele está na Itália, ali está uma noite super estrelada, super limpa. Então, você olhar para esse infinito e se perguntar sinceramente quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que eu tenho que fazer de verdade da minha existência. E quanto mais sincero for esse questionamento, né, no coração de uma pessoa,
o próprio coração dela vai começar a dar essa direção apropriada. And how is it that we will get guidance from inside our heart in the first instance? It is because it is told that we are tiny, obviously, we are tiny specks of consciousness, individual but tiny, but also seated next to us, and we are called Atma, by the way. The Sanskrit is Atma, is the person, individual person, and Param Atma, the manifestation of the Supreme Lord, it is told, is sitting beside us, with the analogy, again an example, like on the branch of a tree, two birds, and one bird is doing many things, and the other bird is watching and just observing everything, not interfering, but aware of everything that is taking place. So when this Paramatma sees that the Atma is starting to search for his home, then that reciprocation and help comes at first from in the heart. Então o que ele está falando é assim, que numa primeira instância, né, quando esse questionamento sincero acontece no coração, existe uma analogia de dois pássaros sentados num galho de uma árvore, um agitado e fazendo várias outras coisas, né, olhando em volta e tentando, né, resolver várias coisas, e o outro observando. E da mesma forma, o ser verdadeiro, a alma individual, o Atma, ele está situado, né, dentro desse corpo, uma partícula infinitesimal de uma potência indescritível, e ao lado dele está aquilo que é chamado Paramatma, que é uma potência do próprio Senhor Supremo, observando. E quando essa alma individual começa com um questionamento sincero, buscando internamente essas respostas sinceras, então esse Paramatma que está sentado ali do nosso lado vai começar a intervir de uma maneira benéfica, a dar algum tipo de guia. Então essas são as primeiras respostas, né, as que vêm do coração. And it may sound superficial, but it is not a superficial matter. To think, why am I here in this temporary plane? Coming from a baby, grown up as we all are here, going to get older and dwindle, and for sure going to die. Why am I here? And what is the ideal goal? And then how to go. These are three essential, you could say ABC, but they're not just ABC. It is the three essential things to be conscious of, to research. Então, ele disse que às vezes essas perguntas, elas podem parecer superficiais, quando elas são feitas de forma superficial. Mas, na verdade, a gente está falando de algo muito profundo, quando você realmente se questiona, por que eu estou aqui nessa condição, né? Eu nasci como um bebezinho, cresci, agora eu sou um adulto, depois eu vou ficar mais velho e uma hora, inevitavelmente, esse corpo vai morrer. E qual é então, a meta real? Olhando para cima e me perguntando de verdade, qual é o objetivo verdadeiro? E depois, como eu faço para atingir esse objetivo verdadeiro? Então, essas questões que podem parecer superficiais são, na verdade, as questões mais essenciais. And in that quest, in that search, trying to figure these things out, there is a whole ocean of people's ideas, people's philosophy, people's different alternatives. And just this afternoon itself, in the early afternoon, I was remembering how in Sao Paulo, then we did a program in a bookshop in Sao Paulo. And I'd only recently come from India, where people told me, oh, people don't read books now, they read everything on the internet. And I was surprised. Where we did the program, and you may know it, apparently it's a famous bookshop, there was a whole floor, like a big floor, dedicated to philosophy and religion. You can say must have been thousands of different books. Então ele está dizendo que, né,
nesse questionamento, né, de quem eu sou e qual é a grande meta da vida e como que eu faço para atingir essa meta, existem assim intermináveis sugestões de várias pessoas diferentes, de várias filosofias diferentes. Ele se lembrou de quando ele foi para São Paulo, ele estava indo da Índia, e as pessoas já falavam naquela época que ninguém mais lia livros, que agora tudo ia ser digital o tempo inteiro. E quando ele chegou em São Paulo, ele ficou surpreso, porque ele foi nessa livraria para fazer esse programa, e essa livraria tinha um andar inteiro só de livros dedicados para isso, para filosofia e religião e coisas do tipo. And you can say, by definition, that all of those books are trying to give a good solution to an unfortunate situation. How to improve your quality of life or improve your prospect. Something along these lines. Otherwise, it wouldn't be in the philosophy and religion floor. It will be in the other floors, the novels or the cookbooks or I do not know, somewhere else. Yeah. Então ele disse que, de alguma forma, todos esses livros, né, cada um à sua maneira, estão tentando fazer a mesma coisa, estão tentando dar uma boa solução para uma situação desfavorável, estão tentando explicar, de alguma forma, como aprimorar a sua qualidade de vida, sua busca interna. Caso contrário, esses livros não estariam nesse andar de filosofia e religião, eles estariam em outro andar, livros de culinária ou qualquer outro andar da livraria. And I can also say that before coming to read the Vedic books, I'd also read some of the books that people were reading back in the 1970s. But, it's a philosophy, it's somebody's idea. It didn't suddenly make me think, oh yes, this is how it all is. Yes, somebody's idea. But unlike our 80-year-old Vijay Ramanpur, I don't think I'll ever be able to stand on my head and do those yoga practices or do the meditations, which they say, if you do this meditation, it'll happen. But somehow it was all theoretical rather than, this is the conclusive answer. Então ele falou que ele mesmo, né, lá nos anos 70, leu muitos desses livros antes de entrar em contato com a sabedoria védica, né, buscando essas respostas. E que todos eles podem ter muitas coisas legais, mas que são, na verdade, ideias de algumas pessoas. São teorias que dizem que se você fizer tal coisa, você vai melhorar tal coisa, etc. Não são livros que trazem respostas definitivas e realmente te levam para um patamar de liberdade, um patamar realmente mais elevado. So it is, first of all, it is fortunate that inquiring spirit is woken up inside of us, because not everybody's got that inquiring spirit. They think, oh, this is just wasting your time. Do something valuable with your life instead of thinking about something that you can't see. Então ele falou que é muito favorável que esse tipo de questionamento aconteça com cada um de nós. Tem muitas pessoas que não fazem esse questionamento, que simplesmente falam, não, vamos dedicar a nossa vida a coisas mais práticas, né? Não ficar gastando o nosso tempo com coisas que a gente não pode ver. Now, if we are fortunate to actually start to sincerely search that what is the goal of these thousands of philosophies and ideas and how to improve yourself, what is their goal? When we come to try to think, well, please, what's this solution? The Lord himself, if we are fortunate, it's called Bhagyavana Jeev, the fortunate souls, they will be brought into the connection of reality, the books of knowledge, of truth, means the Veda. Então, o que ele disse foi que conforme esse questionamento seja, né, mais sincero, as almas afortunadas, elas vão ter, então, essa possibilidade de entrar em contato com aquilo que realmente vai te dar essas respostas de uma forma
real, de uma forma verdadeira, e essas respostas, elas naturalmente vão te levar para o contato com a sabedoria dos Vedas, com a sabedoria védica. And in particular, as our quest becomes more refined, then we will come to see that Vyas, who compiled the Veda, has given us Srimad Bhagavatam, which is his own presentation of this is the purpose of knowledge, and this is the purpose of your life, to use your freedom according to this guidance. E aprofundando um pouco mais a nossa busca, a gente vai naturalmente se interessar pelas conclusões que o próprio Veda Vyasa, né, que é quem introduz os Vedas, o próprio Veda Vyasa, ele tem as conclusões dele, dizendo, isso aqui é o mais valioso de tudo, esse aqui é o ponto fundamental, é aqui que estão as respostas que vão realmente nos libertar, e esse tratado é o chamado Srimad Bhagavatam. Now, if you are unfortunate and happen to be born in the jailhouse because your mother and father were very naughty, I know there are exceptions. I know you're going to say, oh, Krishna was born in a jailhouse. Okay, but we're talking about us here. That is, if we are unfortunate to be born in the jail, the only thing we will know is the life inside the jail. Então, ele está falando que se a gente foi muito mal afortunado, né, nossos pais se comportaram muito mal e a gente nasceu dentro de uma cadeia, aí ele falou, eu sei que existem exceções, é claro, Krishna mesmo, né, se manifestou numa cela de cadeia, mas nós somos nós, Krishna é Krishna, e dessa forma a gente nasceu numa cadeia, então a única coisa que a gente conhece é a vida dentro da cadeia. But now think, or you get somehow in the jail, you get hold of a book which is giving descriptions of the mountains of Brazil, the Amazon, the jungle, the rivers, and all these things, but you're just in a cell, that's all you know. Then you start to read about the outside world, then you think, well, how can I go there? Then what's the qualification to get out of the jail? Então, né, você está na cadeia, conhecendo apenas essa vida da cadeia, e de repente chega nas suas mãos um livro que conta sobre como é o mundo lá fora da cadeia, né? Como são as montanhas do Brasil, que ele citou, a selva amazônica, etc., né? E aí você começa a se perguntar, né? Puxa, como deve ser incrível esse mundo fora da cadeia. Que tipo de qualificação eu preciso para conseguir sair daqui e, de fato, conhecer esse mundo? And so this is where Srimad Bhagavatam is known as the spotless Purana. It's not telling you how to get a better jail cell. It's not telling you how to get a better, more comfortable mattress or this, that, and the other. It's telling you, spotless Purana, only telling about the one real focus that should be in our minds, how to make ourselves fit for the healthy world where people are with much freedom, not just this little freedom that I have in the cell. Então é aí que entra o Srimad Bhagavatam, que ele chamou de o Purana sem nenhuma falha, né? A literatura antiga sem nenhuma falha. Porque o Srimad Bhagavatam, ao contrário do que fazem os outros Vedas, ele não vai te ensinar como que você vai conseguir, dentro da prisão, ter uma cela um pouco mais confortável, com alguns benefícios, e viver uma vida de presidiário num status um pouco diferente. O Srimad Bhagavatam, de fato, vai te ensinar qual é o caminho que você deve adotar para que você consiga ser libertado, para que você se livre, de fato, dessa vida de prisioneiro e não precise mais viver numa cela. And just as we are with this analogy of the cell and being born in a jail, we'll take it one step further. Perhaps some very unfortunate person is born in the dungeon where they don't see any light of day. Everything they see is with a candle. Então, so if they are born... yes. So first you can translate. Então a gente pode até dar um passo a mais e pensar que a pessoa ela não foi
só muito mal afortunada e nasceu na cadeia. Ela foi extremamente mal afortunada e ela nasceu num calabouço, onde é tudo escuro, ela não consegue enxergar nada, ela precisa de uma vela para conseguir enxergar alguma coisa. And this example is used by our Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj. And he said that if you're born in such a way, your experience, only experience, if you want to see something, you must have a candle. But if some friend or somebody comes and says, oh, come, I'm going to show you the sun. Come upstairs, and now you can come out from I'm going to show you the sun, and takes him by the hand and said, no, okay, but I have to bring my candle. Then saying, why are you going to bring the candle? Said, because I think I'm foolish. I can't see anything without a candle. I know that. He said, no, you'll understand. And anyway, takes him up and then, oh, this is the sun. So much illumination. Então, da mesma forma, né, essa pessoa que está nesse calabouço, ela acha que ela vai precisar da vela dela para enxergar qualquer coisa. Então, se alguém chega nessa cela dela e fala assim, puxa, venha comigo aqui que eu vou te mostrar o sol. Essa pessoa, ela vai pegar a vela dela. E aí o outro vai falar para ele, pô, não precisa da vela, eu vou te mostrar o sol. E ele vai responder, não, você está achando que eu sou bobo? Eu não consigo enxergar nada sem a minha vela. Eu tenho que levar a minha vela, senão eu não vou ver esse sol que você está querendo me mostrar. For those who know and fully conversant have seen the sun, the illumination, the highest illumination of the spiritual conscious world. Their perspective is that we are like this. We are born under the darkness of the three modes of nature, which make us identify with these temporary bodies. Então, para aqueles que de fato, né, conseguem enxergar a realidade, que atingiram esse sol, né, viram esse sol do que é a iluminação mesmo, entender a realidade, para essas almas, a nossa condição, né, de pessoas apegadas num plano material, com as nossas mentes, né, relativizadas pelo plano material, a gente está exatamente nessa condição dessa pessoa no calabouço. A gente está tentando pegar nossa vela para enxergar alguma coisa. Nós estamos completamente cegos por causa da influência dos modos da natureza material. And as far as the material general nature goes, it is all running by the will of the Lord, delegated to what's called Mahamaya, which Guru Maharaj, Srila Maharaj explains, is like a big, perfect, accurate computer. For every action, there is an equal and opposite reaction. And hence, trees, flowers, all kinds of living entities, according to karma, they're getting these bodies, and they have very limited freedom. Tiny, whatever we have, they have much less freedom. Então, dessa forma, todas as entidades vivas, né, que estão sob essa condição de aprisionamento, né, nesses modos da natureza material, a gente vive como se fosse num programa espetacular de computador chamado Mahamaya, que é uma energia ilusória que faz com que a gente fique aqui com um tipo limitado de liberdade, né, achando que a gente consegue conquistar algum tipo de liberdade dentro desse plano, e numa condição ainda mais complexa estão as entidades vivas que estão em outros tipos de corpo, como as plantas e os animais, né, que são entidades vivas que têm menos ainda essa possibilidade de questionamento, de tentar se livrar desse ambiente ilusório. Eles vão apenas cumprindo ali o seu destino, e esse computador perfeito tem reações instantâneas, esse karma, onde tudo é meio que programado. Você faz um tipo de ação, você recolhe como recompensa ou qualquer coisa do gênero, algum tipo de reação. So now we are all human. I know there's no tigers or giraffes or anything else logged into the internet here and on our Zoom program. We're all human. And when you went to university, I'm sure that everybody sitting beside you were human as well.
even the smartest dogs. There wasn't a dog sitting beside you in the university, I'm sure, with a pen and paper. So here we are as humans, we can learn, and with that knowledge change the course of our destiny. It is a fact. Então, agora, nossa condição atual é a condição de que nós somos humanos. Então, nas melhores escolas e universidades, mesmo os cachorros mais espertos não conseguiram entrar, né? Não tem nenhuma girafa, nenhum leão logado aqui no Zoom agora assistindo essa aula. Então, a gente tem essa possibilidade, utilizar essa nossa existência para, de fato, fazer esses questionamentos que podem fazer com que a gente se livre desse plano aprisionado em que nós vivemos. So let us now try to develop that hankering for the truth, the hankering for the conclusion of the search of why I am here, what is the destination, and how to go. Let us try to wake that desire in our heart. Então agora que a gente tem que fazer nosso máximo mesmo para tentar acordar esse desejo no nosso coração, de questionar de verdade quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o destino supremo e o que tem que ser feito para me aproximar desse destino supremo. Esse desejo interno, ele tem que ser estimulado, isso tem que ser acordado dentro de nós. And then with that hankering, the Lord who oversees everything will help us on our journey, because he does not want anybody suffering. He wants everybody to have joy. The cause of our suffering is what brought us into jail, selfishness. Então, por causa desse desejo verdadeiro, sincero, profundo, que o próprio Senhor vai intervir. Porque ele não quer que ninguém sofra, ele não quer que ninguém seja infeliz. Ele quer que nós encontremos a felicidade. Então, toda essa infelicidade, ela foi trazida pela nossa própria vontade egoísta de desfrutar coisas temporárias, de explorar o ambiente, como ele falou lá no comecinho. So now we need to learn how to be selfless, but selfless, self-giving, not just do nothing, but self-giving. Use our energy for God, for Krishna, reality, the beautiful. This gives us the correct mentality for the outside world, where everybody is for him, through love and affection. Então, a gente tem que desenvolver essa vontade, né, de não ser mais egoísta, de se entregar, de ser altruísta, mas não num sentido de simplesmente parar de fazer as coisas, mas ao contrário disso, de realmente se movimentar numa direção apropriada, na direção de satisfazer Krishna, satisfazer a realidade, satisfazer essa beleza que é Krishna, e através disso encontrar nosso verdadeiro propósito. Esse é o verdadeiro propósito da alma, né? Servir a Deus, servir a Krishna. We need to learn. We need to go to a university or a college or whatever you want to say. We need to learn even the very basics, how to pray. Então a gente tem que aprender, né? A gente tem que ir para uma escola mesmo, algo do gênero, e a gente tem que aprender de verdade como orar. You see, the scientists, they are going generation by generation, learning how to see an atom, then how to see a molecule, how to do this. They are learning from others who already have made progress in whatever field. Electricity, we're all using electricity. 200 years ago, nobody was using electricity. It's not that we, in our generation, are suddenly smart. We've learned from, oh, this was discovered, then he discovered that. Then we go to the university, we learn from the specialists. Então, os cientistas mesmo, eles fazem dessa forma, né? Alguém descobriu o átomo e depois de algum tempo pesquisando através
dessa descoberta, alguém descobriu o núcleo do átomo, etc. A eletricidade, que é algo que há 200 anos simplesmente não existia, agora todos nós estamos usando a eletricidade. Não foi alguém da nossa geração que de repente teve uma ideia e montou o esquema inteiro. Alguém pesquisou de um trabalho que foi feito por outra pessoa e assim sucessivamente. Os cientistas também buscam essa referência no trabalho de alguém que é um expert, que é alguém que realmente se dedicou àquele assunto específico. So we must also be sincere in our search and have our eyes open to come to where we will be taught by an actual teacher, not somebody who's guessing and got some idea. If you do that with electricity, you may get a shock, literally. So what to speak of something more complicated, more subtle than electricity? What to speak of coming to search for the Lord? Então, da mesma forma, quando a gente vai fazer essa pergunta, né, sobre a existência e buscar essas respostas sobre o destino, né, verdadeiro, o destino final, a gente também deve, sinceramente, buscar a guia, buscar o abrigo de alguém que seja realmente um expert, um especialista nesse assunto, e não simplesmente de alguém que está tentando adivinhar ou dando suas próprias opiniões sobre qualquer coisa. Da mesma forma que, se a gente fizesse isso a respeito da eletricidade, provavelmente a gente tomaria vários choques. Imagine só de uma coisa muito mais profunda, que é a nossa busca espiritual, a nossa busca por essa conexão eterna, se a gente deixar isso depender de uma conexão com alguém que está tentando simplesmente adivinhar ou chutar ou dar opiniões próprias. And we want to get this science, the science of life, of actual life. We want to get this right and not just to listen to somebody who's guessing. E então a gente quer buscar as respostas para essa ciência da realidade, né? Essa ciência da vida real, de alguém que seja um expert e não de alguém que está apenas chutando, tentando adivinhar. And hence Vedavyas and that section, the more we're involved. Narada Muni, Vedavyas, Shukadev Goswami, Sutra Goswami, so many were involved. But they went to a lot of trouble in order to put into writing for our benefit the experts in this field of life, search for reality and how to search what is reality. Então, The textbooks of life, you can say. Então, da mesma forma, né, Vedavyasa, Narada Muni, Shukadeva Goswami, né, Pralada, todos eles, né, de alguma forma, tiveram um trabalhão para condensar para a gente o conhecimento no Srimad Bhagavatam de uma forma em que a gente tenha essas respostas, que a gente de fato entenda qual é a nossa posição, qual é a nossa meta, qual que é o caminho apropriado a seguir. Eles fizeram tudo isso para o nosso benefício há muitos milhares de anos. So now we can start to narrow down our book selection from those thousands of books on that big floor in that bookshop in Sao Paulo. We can start to narrow down. So Vedavyas has given us the conclusion of knowledge from the experts. He's given it in a book called Srimad Bhagavatam. Where is this Srimad Bhagavatam? Então agora a gente pode começar, né, reduzir um pouco, né, a nossa gama aí de livros, daqueles milhares de livros ocupando um andar inteiro numa livraria para a gente tentar encontrar essas respostas da vida. A gente pode reduzir isso para essa conclusão que é dada pelo próprio Vedavyasa e os sábios que estavam ali reunidos com ele e que trazem essas respostas de uma maneira muito mais concisa e muito mais direta, e esse é o chamado Srimad Bhagavatam. Now, if you are a mathematics, if your ambition is mathematics, and then you find out, oh, here we've got, I've been told there's this wonderful book about mathematics, and it's got all these equations which are explained in so many things.
And there are such wonderful books about mathematics. Now you found it in the mathematics section of the bookshop in Sao Paulo. But now when you get that book and you look at those equations and you see some explanation, you think, I need a teacher. Where is it? How can I get to understand what is being given here and understand it clearly and properly? I need somebody who can help me with this. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, se interessa muito por matemática, e aí você vai lá naquela livraria e encontra um livro incrível sobre matemática, porque existem vários livros incríveis sobre isso, e aí você abre esse livro e você encontra equações ali que você simplesmente não consegue entender. Você olha para aquilo e é uma confusão de números, letras e sinais, e aí, de fato, se você quer entender aquilo, aprimorar o seu entendimento sobre aquilo, o que você vai precisar, então, é de um professor, de um expert. And there also is written how to find the teacher, how to be a qualified student. How to be a qualified student. You make yourself qualified and the Lord will bring you to the qualified teacher. Então, isso também está escrito. Como que você vai encontrar esse professor, esse especialista que vai te ajudar? E está escrito que você tenta se transformar num aluno qualificado. Você tenta melhorar a sua qualificação como aluno. E quando você tenta isso sinceramente, então o próprio Senhor vai guiar você até um professor qualificado. And when these come into place in our lives, we must consider this is the greatest fortune, and we must not miss this opportunity to take our study, our practice, our activity seriously. E quando a gente tem a boa fortuna de se ver nessa situação, então a gente tem que aproveitar isso, a gente não pode perder essa oportunidade, a gente tem que levar isso a sério e profundamente, né, agradecer a possibilidade e abraçá-la com toda a nossa fé, quando a gente de fato entra em contato com um professor qualificado. And in this way, we are utilizing our freedom in the very best way, and soon we will have that opportunity to come to the free world and understand that everything else is just actually a waste of time, except the substantial thing being this search for reality, truth, the Lord, and my relationship with Him. E conforme, né, a gente de fato abrace essa oportunidade, né, e aproveite essa oportunidade, a gente vai entender que essa é a melhor fortuna que existe. Nada pode ser comparado com essa possibilidade da gente ter sido colocado em contato com um professor, né, um mestre, de fato um especialista na vida espiritual. E quanto mais a gente se dedicar, mais isso vai se revelar, né, para a gente, né, na nossa vida, na nossa existência, e mais a gente vai perceber que isso é a coisa que realmente importa, essa conexão com a realidade, com o mundo verdadeiro, ela vai fazendo com que a gente naturalmente perca um pouco o interesse em tudo aquilo que não faz parte dessa gama, tudo aquilo que é temporário e que é plenamente material, vai. And at the beginning of Srimad Bhagavatam, throughout Srimad Bhagavatam, at the end of Srimad Bhagavatam, stressing the holy name of the Lord, to hear His glories, that through the ear we will become purified of our misidentification with our selfish, self-centered nature, and we will gradually wake up to our proper position as a giver of our energy to the Lord. Bhakti Yoga. E durante todo o Srimad Bhagavatam, né, no começo, né, ao longo dele e no final dele, é bastante enfatizado que o ponto essencial para a gente começar é entrar em contato, ouvir. Então a gente ouve as glórias do Senhor Supremo ao longo de todo o Srimad Bhagavatam, e a gente ouve também a respeito da importância de se ouvir isso, porque ao ouvir isso entra pelos nossos ouvidos e isso aos poucos vai nos purificando e vai fazendo com que a gente desenvolva cada vez mais esse interesse.
E é isso que vai se transformar numa vontade cada vez maior de dedicar a nossa energia, de entregar a nossa energia, entregar a nossa vida para o Senhor, entregar a nossa vida para Krishna. E esse é o processo que é chamado Bhakti Yoga. And there we enter the living world, not the world which is predominantly matter, and where the living entity takes on bodies which are just a transformation of the earth. This is matter. It is water, blood, horrible things actually. Just cut it open and have a look. E aí, né, nesse patamar onde a pessoa realmente se entrega, então ela entra em contato com o mundo vivo, o mundo real, e não mais um mundo onde a entidade viva precisa de matéria para ficar manifesta aqui, né? Precisa de um corpo, que basicamente é um monte de objetos. Então ele citou, né, água, o nosso sangue, etc., coisas horríveis, ele disse. É só você abrir para você ver o quanto é feio, né? Então, é nesse patamar, na entrega, que a gente entra em contato, de fato, com o mundo real, com o mundo vivo, e não com o mundo morto, o mundo temporário. In fact, I'm reminded of one lady from Brazil, Chaitanya Devirasi. Maybe some of you know her. Yeah, I do. I'm reminded of her. She's a yoga teacher, many things too. But she said, actually, what woke me up, what really struck me and made me research more, was when I heard that we are living, we are conscious matter, but we are trying to get happiness from dead matter. And it clicked to her that our home is in the conscious world. There we will get all kinds of happiness. And this kind of change in her, it kind of went in and she thought this, yes, it's only natural. We are life, we will get life from life. But trying to exploit dull matter and identify with this, it is futile. Então, ele se lembrou agora de uma devota, que é uma professora de yoga aqui do Brasil. Hoje em dia ela mora na Itália, ela chama Chaitanya Moi. E para ela, o clique, né, desse tipo de busca aconteceu quando ela ouviu que nós somos entidades vivas, nós somos vida. E a gente está tentando buscar o nosso prazer, a nossa felicidade, através do contato com coisas que não são vivas. Esse corpo, por exemplo, ele só aparenta estar vivo agora porque ele está sendo animado por essa entidade viva que está dentro dele. Então, por uma questão de lógica mesmo, a gente não vai conseguir encontrar essa felicidade real da entidade viva tentando buscar isso em coisas que são, no final das contas, mortas, são temporárias, são inanimadas. Não faz sentido a gente que tem a possibilidade de buscar essa felicidade num plano vivo, num plano dinâmico de existência eterna, continuar batendo a nossa cabeça por causa de uma busca fútil por felicidade num plano totalmente transitório. That was very heavy, but at the same time, very perfect. It's trying to be to the point because we want to be to the point and not just satisfy, oh, this is entertaining or something, but we want it to be real. Então, o que eu falei para ele foi que isso, ao mesmo tempo, né, é uma conclusão bem pesada, você realmente pensar nisso, né? Eu sou uma entidade viva e eu estou procurando satisfação e felicidade com coisas mortas que estão passando, né? E o que ele disse foi isso, né? Que a gente está tentando ir ao ponto, a gente não está tentando entreter. Né? And we have wonderful masters. Otherwise, how do we know anything? I'm from Kenya. I used to do safaris and do all sorts of things. And then by accident came across these teachings and then went to search. And then by the Lord's grace, he took me to great masters, Srila Sridhar Maharaj and Srila Govinda Maharaj. Everything is theirs. We have heard this and we want to share with
any sincere seeker. Say, yes, look, here is great wealth for your heart. Então, o que ele disse foi que ele teve essa fortuna, né, de entrar em contato com mestres indescritíveis, que ele nasceu no Quênia e ele fazia safaris, basicamente. Então, ele foi buscar e ele acabou entrando em contato com essas almas que são Srila Sridhar Maharaj e Srila Govinda Maharaj, que sem eles ele não teria absolutamente nada para falar e que é uma fortuna incrível ele ter tido essa possibilidade na vida dele e agora tentar compartilhar isso com todas as pessoas que de alguma forma buscam sinceramente essas respostas. And we must mention Nitai and Gauranga, which we briefly have mentioned last week. Well, okay, excuse me, I wasn't here last week. The last time I was here 2 weeks ago, we briefly mentioned about Nitai and Gauranga. They have reawoken this consciousness, this awareness of the Vedas in India and now around the world. So Nitai and Gauranga are most important. Their life and teachings from 500 years ago, which is very recent, are most valuable for us. Então, ele falou que a gente sempre tem que lembrar, né, de Nitai e Gauranga, que ele citou na semana retrasada, e que são os responsáveis por ter revivido esse tipo de consciência, esse tipo de ensinamento que há muito estava esquecido e que eles reviveram isso há pouco mais de 500 anos, ou seja, é um tempo assim, é bem recente, na verdade, né? Se a gente pensar, né, a gente que é aqui do Brasil, é mais ou menos na mesma época em que os portugueses chegaram aqui, Nitai e Gauranga estavam lá na Bengala e depois por toda a Índia, revivendo esse tipo de consciência, ensinando as pessoas a importância de se conectar dessa forma. So I was telling Maharaj that for us, we live in Brazil, so officially Portuguese came here in almost the same time where Mahaprabhu was appearing in Navadvip. So if we think historically, it's very close. I mean, we still have cities that keep the same architecture and things like that from that period. So it's very recent. Yes, very recent. And America, it's about that time. I don't know the exact dates, but similar that America started to be discovered, colonized, whatever. Yeah, it's like 4 years of difference or something like that. And anyhow, now we've heard many things, but again, something practical for us all. Everybody can remember and note it down if you can. Nitai Gauranga. And the chanting of the names of the Lord is our very means for remembering Him, putting the Lord at the center. And it's the very means thereby of just cleansing our misconceptions from the heart, having a clean, beautiful life. So you can note Nitai Gauranga, and then the Maha Mantra that you have heard previously too, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. With affection and love, chant the Lord's names. This is given by these scriptures and by these great masters. It is not whimsical, fully scientific and the medicine for us now. Então, o que ele disse, né, que de forma prática o que a gente faz para começar a limpar o nosso coração, ter uma existência limpa, né, e aos poucos aprender a colocar o Senhor, né, aprender a colocar Deus no centro da nossa existência, é que a gente se lembra e canta os nomes dessas personalidades, Nitai, Gauranga, depois eu passo para vocês, e, é claro, o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que já foi citado antes, e colocar isso como uma coisa constante no nosso dia a dia, né, sempre, e dessa forma, em conexão com esses grandes mestres que ensinaram isso como a ciência da verdadeira autorrealização,
Dessa forma, isso é que vai limpar o nosso coração e tornar a nossa vida muito mais válida, muito mais brilhante. Hare Krishna. These are my few words. But trying, as you said, trying to be substantial. We want to tell the truth and we want to give opportunity, not just for, oh, I heard something and then we talk about it around the coffee table or something, but an opportunity that we can learn something good for ourselves, and gradually, step by step, do the right thing. The more we do the right thing, the more we'll have clarity. What is the next right thing when that decision comes? Então, essas foram as palavras dele por hoje, e o que a gente está tentando, né, o que ele está tentando é ser o mais substancial possível, e a gente tem que entender o processo, a gente tem que fazer a coisa certa. Não basta a gente ouvir uma coisa e conversar com outras pessoas, falar, isso é muito legal, né? Ele falou, né, conversar em volta de uma mesinha de café, assim, sobre a existência. Não, a gente tem que praticar e a gente tem que tentar fazer a coisa certa. E quanto mais a gente praticar, mais a gente vai entender qual é a coisa certa a fazer. E se a gente continuar praticando, a gente vai entender qual é a próxima coisa certa a fazer. E gradativamente a gente vai melhorar a nossa existência dessa forma. And I think that Sri Hari Prabhu, he's a very good teacher for you all because he knows all this. He reads the books. He's got a master, the textbooks, the master and the practice. And he speaks, as I see, very fluent Portuguese. So he can tell you twice as much as me, at least. Rolling in Portuguese. Então agora ele fez um elogio, né, para mim, que sempre é uma coisa que me deixa extremamente constrangido, mas o que ele falou é verdade no sentido de que eu tive a possibilidade de ter conexão com pessoas que são incríveis. Ele é uma dessas pessoas, né, que eu sempre falo para vocês que eu não sei realmente nada, eu não tenho nenhuma capacidade, nenhum tipo de realização, mas eu tenho amigos que são realmente espetaculares e a gente tem que continuar tentando melhorar todos juntos, né, em boa associação, tentar manter esses nossos assuntos sempre em dia. So I'm telling them, Maharaj, that I usually say that because not only because I like to copy the good ones, the ones that really we have to copy, but because I really think that when I'm telling them about the Bhagavad Gita or anything like that, I really don't feel that I have any sort of qualification. I'm a very materialistic kind of person, but I have amazing friends. You know, I really met a lot of amazing friends in this life, and trying to use the inspiration of these amazing friends, I'll do my best to tell the students what I heard from them. That's the only thing that I can actually do. And I'm very glad to have the opportunity to remember those things. I mean, whenever someone asks me about the Bhagavad Gita, it's a huge pleasure for me to inquire and try to answer, you know, and talk to the senior Vaishnavas, etc. And really, it is their property, and it can be withdrawn from us at any moment due to offense or anything else. So suddenly we can say, oh, why am I doing this? Let's go down to the pub and have a beer. Yeah. It's That's their property. Unfortunate, and that's an unfortunate truth, right? Então, o que ele falou foi que isso tudo é propriedade dessas grandes almas, desses grandes sábios. E que isso pode ser retirado da gente a qualquer momento, por qualquer tipo de ofensa que a gente cometa. E que aí a gente pode chegar à conclusão daqui a pouco, que é melhor ir para um bar e encher a cara, né? Porque a gente perde essa propriedade, essa não é nossa, nunca foi nossa. Então, eles retiram da gente o que eles deram, porque a gente comete alguma ofensa. Então, é isso que a gente tem que tentar, ser sempre humilde, tolerante e não ficar ofendendo. So, Maharaj, again, we are all very thankful, and we all have to say
Jaya Srila Bhaktiranjan Madhusudan Maharaj Ki Jai. However, I did not do what I thought that we would do this week, which is to be more interactive with each of you, because it was a smaller group. But we must have also today kind of talked more or less like a talk to you all. But I do want to be interactive. So next week, if I don't become interactive, just stop me and say, oh, please, let us share. Please, be interactive. Yes. Thank you so much, All right. Maharaj. I'm very happy. It's such an Very honor. happy to be with each of you. And Lakshman has come and joined us too. Hare Krishna, Lakshmanji. There you are. We greeted everybody earlier, but now you are here. And Lais, Bhakti, Jose, Vivian, Levi, sitting very still, Levi, and Marcia, I see you listening very nicely, attentively. And of course, to Haridas Prabhu, that you are to Sri Hari Prabhu, you are very efficiently translating and very enthusiastic and making this possible. So we are here to serve. We're a family together. Let's get out of the prison house and be at home soon. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuvya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Have a good week. Remember, do two things. Always remember Krishna and never forget him. Hare Krishna. Hare Krishna. I leave you together. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Very welcome. Thank you all. Então ele encerrou, né, agradecendo a presença de todos, né, citando os nomes aí de todos, dizendo que ele quer ser um pouco mais interativo, né, que eu acabei fazendo aquela pergunta, ele acabou passando a aula inteira respondendo a minha pergunta, mas ele quer ser mais interativo, então uma coisa que é bem legal é isso, anotar perguntas aí, curiosidades sobre a vida espiritual, né, não vamos gastar o tempo dele com coisas mundanas, mas fazer essas perguntas aqui, ele vai ficar muito feliz. E no final ele falou para a gente fazer duas coisas: sempre lembrar de Krishna e nunca esquecê-lo. Então é a mesma coisa que Swami Maharaj Prabhupada sempre dizia, né? O que a gente tem que fazer. Deixa eu parar a gravação aqui.